Olá pessoal, bom dia. Hoje sábado 22, deixa eu ver aqui. Oh meu Deus do céu. Ai ai. 22 de 22 de janeiro de 2022, né? Vou fazer um conto rápido aqui hoje, porque tem um monte de coisa para fazer hoje. Eu tenho que ir lá no apartamento da minha mãe jogar uma água naquela, ensaboar aquela dispensa dela, um tipo os bujões de gado. É aquele quartinho lá que fala que é para doméstico, mas ninguém usa mais como dispensa, guardar alimento. Vou dar uma geral naquela cozinha dela hoje também, enfim. Bem, gente, vamos fazer a oração de agradecimento aos nossos pais, principalmente à nossa mãe, né? Porque o papel do pai é fácil, é só ir lá, faz o coito e, né, o esperma dele junto com o esperma da mãe, então cria o embrião, enfim, é fácil. O difícil é a mãe aceitar, se resignar, ficar com pena do infeliz que está lá no plano espiritual, que só fez maldade, só aprontou aqui na Terra e não acha quem quer reencarnar com ele. Ela vai, pede permissão para os grandes mestres. Eu posso aceitar ele como filho? Pode. Enfim, vamos agradecer aos nossos pais, nossas mães, por ter nos aceitado, principalmente nossa mãe, nos aceitado ficar no útero dela por 9 meses, chutando, dando trabalho, fazendo com que ela vá num ginecologista frequentemente, às vezes, dependendo da saúde, enfim. Vamos agradecer essa oportunidade de poder encarnar por meio do nosso pai e nossa mãe. Desculpa as brincadeiras à parte, mas é um assunto seríssimo. Por ter permitido a gente reencarnar para resgatar dívidas passadas nesse mundo, que é muita dívida, né? Muita dívida. Ou às vezes tem gente que nem dívida não tem, vem só por merecimento, né? Por merecimento, para ter uma vida feliz, enfim. Cada caso é um caso. O tema que eu escolhi hoje é um tema, escrevi aqui, ó. Tava lá, fiz o café, estou tomando café aqui agora, aqui, ó, né? Sacrificar, escrevi agora a letra aqui do coroa aqui, ó. Aqui, ó, né? O tema é um tema curto. Sacrificar o corpo humano, fazendo promessas, né? Assim, eu estou falando isso, mas respeitando as religiões, principalmente todas as religiões, né? Católico, aqui por exemplo onde eu moro, vamos continuar aqui, antes de entrar no tema. Sacrificar o corpo humano com promessas difíceis, como caminhadas longas, fazer sacrifícios para um corpo humano, prejudicando o corpo, né? Porque a vida, gente, segue de acordo com uma que letra miserável, com o que consta no nosso processo encarnatório. Está escrito lá. E ela segue também de acordo com os compromissos que você já fez aqui, as maldades que já fez aqui. A lei de causa e efeito, as leis de causa e efeito que você já infringiu. Então, às vezes, dependendo da conta, do débito, você paga aqui mesmo. Então, é um sofrimento. Fica desempregado um tempo, uma coisa aqui, uma coisa lá, né? Uma doença assim, passageira, enfim. Deus de tudo sabe, Ele não nos relega a nada, Ele não nos relega, Deus não relega ninguém, nem nós, nem os animais, vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, as árvores, que são seres, os oceanos, que são um ser. O oceano é um ser vivo. Deus não relega a ninguém. Não vou fugir do tema muito, não. Vidas passadas, anteriores, as coisas que vão se organizando em nossas vidas por si só. Vão se organizando de acordo com o processo encarnatório, né? Eu, por exemplo, olha só, aqui, por exemplo, vou contar uma história.
eu tenho que olhar para cá, para a lente. Eu fico olhando aqui para ver se, né? Para ver se eu estou bonito aqui, se o óculos não está torto aqui, tá, velho, 60 anos, é bonito demais, a conta tá doido. É, eu, por exemplo, uma época difícil da minha vida, não vou entrar em muito detalhe, estava desempregado, tinha feito o concurso da polícia e estava aguardando, né? Eu estava aguardando o contrato, porque antigamente era DNR, mas como o presidente eleito foi o Tancredo, né? Ele morreu, o governo trancou as contratações, sendo que nós já tínhamos, o nosso concurso já tinha sido autorizado. O que aconteceu? O DNR teve que entrar na justiça, demorou e demorou e demorou. O Tancredo foi substituído pelo Sarney, enfim. Uma época difícil da minha vida, desempregado. Essa pessoa que eu já praticamente perdoei, que era proprietário do posto, né? E eu ia sempre lá, todo dia lá, conversar com os bombeiros, porque, né, desempregado. Aí eu vou fazer uma promessa. Eu tinha um amigo do DNR, né? Depois passou para o DENIT, depois virou DENIT. Antes era Rodobras, nos anos 60. Depois virou DNR, depois virou DENIT, depois virou... até hoje é DENIT, hoje é DENIT. Antigamente era DNR. Ele era costureiro, ele fazia minhas calças e tudo. Eu falei, Manel, vamos fazer uma promessa, rapaz, tá difícil, ver se esse governo autoriza esse concurso da polícia, porque tá difícil. Eu não sei o que eu faço mais. O que você está pensando em fazer? Ele era meu amigo mesmo, ele está no plano espiritual hoje, já perdeu o corpo físico, já tem acho que uns 15 anos já. Eu estou pensando numa caminhada, mas para onde? Eu não quero fazer uma caminhada aqui perto, porque o pessoal tudo me conhece, eu fico com vergonha. Falei, o Lauro, lá o filho do seu Walter, lá caminhando, ele ficou doido lá, caminhando na beira da estrada. Eu estou pensando em Conceição do Araguaia e fazer uma caminhada de Conceição do Araguaia até Redenção, que são quase 100 quilômetros, gente, é muito quilômetro, e não tinha até asfalto naquela época não, era em 1984, né? 85, era tudo terra. Aí planejamos, botamos alimento no mochila e saímos. Eu falei, Manuel, vamos fazer uma caminhada aqui, uns 20 quilômetros ou 30, para experimentar. Fizemos uma caminhada, saímos 4 horas da manhã. Caminhamos. Durante o final do dia, os pés começaram a inchar de bolha e rachar as bolhas. Virou aquele trem esquisito. E dormimos numa relva, no mato, não sei se vocês conhecem o capim conloião, que o gado come lá no norte, tem muito, né? As moitas de colhão, abrimos lá, tiramos as pedras, sujeira. Tinha levado uma coberta, dormimos lá. De manhã cedo, eu chamava ele de seu Manel, porque minha educação, a educação antiga era essa, né? Hoje os meninos me chamam, ô tio, né? E não chama ninguém de senhor não, né? Enfim, não vou fugir muito do assunto, porque eu fico empolgado, fujo do assunto, né? Rapaz, o pé cheio de bolha, como é que nós vamos fazer para chegar lá em Conceição para começar a caminhada? Tinha um dinheirinho, chegamos até uma cidade chamada Lagedo, tinha Lagedo. Depois Comé, Piquezeiro, Couto Magalhães, atravessava a ponte, né? E ia para Conceição do Araguaia, num seminário que eu estudei. Eu vou contar para vocês. Aí chegamos em Colmeia, quase arrebentados, os pés, mancando mesmo. Aí eu falei, pegamos um ônibus para Conceição do Araguaia. Fomos lá no seminário que eu estudei, em 1965. Aí 65, 75, 80, 20 anos, o padre ainda estava lá. Um padre de verdade. Não estou dizendo que os padres de hoje não são de verdade. Não estou dizendo isso. É um padre de verdade, um negro,
um homem de cor negra. Ele tinha 1,93 m de altura, era um homão. Lá eu estudei lá era um tipo caserna mesmo, quase colégio militar. Levantava 5h30 da manhã, tinha 15 minutos para escovar o dente, se arrumar e tal, 6h30 no refeitório para tomar café, 7 a gente dava um descanso lá para descer, porque o café era café de verdade, né? Biscoito frito, bastante calórico, muita fartura naquela época, né? E dava um tempinho, 7h em ponto na sala de estudo. 7h30 na sala de estudo para rever a matéria. 7h30 começava as aulas. 10h30 terminava, tomava banho. 11h, era uma coisa, 3h da tarde, sala de estudo para fazer as tarefas, enfim. Eu estudei nesse colégio. Estudei 1 ano lá. E cheguei lá, com os pés tudo arrebentados. Falei, ô padre, monsenhor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro, meu filho. Eu sou filho do seu Walter, que tinha fazenda lá na... Aí eu olhando para a tela aqui, né, de novo. Tinha fazenda lá na Fazenda Grotão do Ouro, 80 quilômetros rio abaixo. Em 1964, 65 eu estudei aqui. Ah, meu filho, que tô lembrando. Você e seu irmão, né? Assim, me abraçou. Ele usava aquela batina preta, um padre de verdade mesmo. A batina dele, você sentia aquele odor do suor, né? Porque 40 graus daquela região é muito quente. O que vocês estão fazendo aqui? Eu estou pensando, não, padre, a situação está assim. Vim pagar uma promessa, mas nós não estamos dando conta. Nós vamos experimentar caminhar 30 quilômetros aos pés, que virou aqui, tudo cheio de bolha. Aí ele chamou a gente, falei, cá, vamos conversar um pouquinho. Olha, Jesus de Nazaré nos deu, é um padre, mas que para mim, de padre ali, de católico ali, não tinha nada. Porque o que ele diz para nós é tudo ligado à espiritualidade. Olha, Jesus não gosta que a gente sacrifique o nosso corpo. Vocês estão andando na beira da estrada, arriscando ser atropelado, picado por uma cobra, mordido por um... Não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir. Eu vou substituir. Tá? Eu vou fazer um pedido aqui para Deus agora. Nós vamos lá tinha uma capela no seminário. E vamos substituir essa promessa por uma missa. Vocês vão rezar uma missa comigo, e vocês dois de joelho, eu vou rezar uma missa em latim. Ele falava latim, fluente em latim, inglês, português, formado em filosofia e psicólogo. Inclusive ele nunca chegou a bispo, lá em Conceição do Araguaia, pela cor dele. Que coisa absurda, né? Homem culto, nenhum dos bispos lá tinha o currículo que esse homem tinha, né? Enfim, nós rezamos na missa em latim, ele rezou a missa em latim para nós. Nós dormimos lá, ele passou uma pomada lá, um guento, olha, passa isso aqui no pé, que vai ser a base de cânfora. E eu tive que enfaixar meu pé para poder, comprei uma sandália havaiana para poder voltar, porque não dava para usar o tênis. Rezamos a missa em latim. Eu saí de lá feliz, com a alma leve. Por quê? Gente, a gente não precisa de sacrificar o corpo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Vou fazer uma promessa para que Deus faça isso por mim. Não é preciso. Está tudo no processo encarnatório nosso, tudo vai acontecer. As coisas se encaixam por si só. Não é? Aqui, por exemplo, na nossa região, tem uma cidade chamada Romaria. Todo ano tem a caminhada. Nossa Senhora da Badia, chama água suja, né? Caminhada da água suja, alguma coisa assim. Eu, quando trabalhava quando eu era policial rodoviário, eu fazia a ronda de madrugada, que são 15 dias, né? O pessoal fazendo caminhada de Uberlândia até Romaria. Tem gente que sai de Goiânia, daqui em Goiânia 320 quilômetros. E vai fazer essa caminhada. Gente, não precisa disso.
Vocês estão arriscando a vida. Eu ia fazer a ronda com o parceiro, foram várias e várias vezes, a gente tinha que levar a gente pro hospital, porque passava mal. E passava, como é que diabo você vai andar 90 quilômetros sem preparo físico? Isso é para um corredor de maratona, né? Hoje ainda existe caminhada, ainda. Diminuiu um pouco agora por causa da pandemia, mas continua ainda a caminhada. Gente, e as carretas passando, as pirambeiras de si que sai fumaça, suviando. Quem estava de boné, o boné até voava na cabeça, né? Gente, arriscando você morrer lá, né? E morria gente. Tem vários, pode entrar na internet, tem vários atropelamentos com vítimas fatais dessa caminhada, que existe até hoje. Gente, não precisa disso, nós não precisamos disso. Quer ir lá na Romaria fazer a oração, fazer uma doação para a igreja, todo mundo, né? Faz a oração para o padre, padre, ilumina a nossa vida, abençoe para que a vida melhore. É o suficiente. Então a ignorância nossa, né? Nesse ponto, eu não sou ignorante para chegar a esse ponto, não. Mas tem gente, eu também não estou chamando os outros de ignorante. Eles acham que com a caminhada vai resolver o problema, e não vai resolver o problema. O que tiver que acontecer, aconteça. Ah, a caminhada resolveu. Não, a caminhada não resolveu, não. O processo encarnatório foi que te liberou do débito que você fez, e as coisas melhoraram, e o emprego surgiu, e você conseguiu pagar aquela dívida, e resolveu aquele problema, né? Não foi a caminhada, não. Então, não vamos sacrificar nosso corpo, né, para essas coisas. Bom, falar da promessa, né, que eu fui. Deus nunca nos relega ao esquecimento. Você quer fazer uma coisa boa, por exemplo? Eu tive uma churrascaria em Guaraí, nesse posto de gasolina que era do meu pai, né? E as coisas aconteceram e acabou ficando com meu cunhado, né? Essa pessoa que eu preciso perdoar. Eu praticamente perdoei. Se ele fez alguma coisa errada, ele fez muita maldade comigo, muita, não foi pouca, não. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu fui estuprado psicologicamente. Ele se aproximou da gente, enfim, não vou me entrar. Já perdoei ele, e se ele fez coisas ilícitas, né, para se aproximar da nossa família, para tirar proveito, esse assunto não é comigo, não, é com o maioral. Eu já perdoei ele, enfim. O posto era dele, eu estava na situação difícil, ele falou, olha, eu preciso de uma pessoa para tomar conta. O cara lá não fazia uma comida horrorosa, né? Os clientes não comiam, né? Enfim, eu tomei conta dessa churrascaria. Eu falei, olha, o aluguel como é que fica? Não, você vai pagar as contas e tudo, um prédio era do seu pai, não vou te cobrar nada não, você só, né, montando a churrascaria, me ajudou a montar, né? Eu tinha um pouco de dinheiro, e como tinha muita madeira na época, não fazer as mesas, ficou bonitinho lá, eram poucas mesas, eram 15 mesas. Era o salão onde funcionava a loja de autopeça do meu pai. Eu vou colocar uma foto aqui depois para vocês mostrar. Enfim. E eu sempre fui muito criativo. Naquela época, não existia a lei do álcool ainda, que proibia nas rodovias. Eu comprei, minha cozinha era muito bem montada, tinha até descascador de batata automático, desse tamanho assim, 1 metro de altura, Deus, sim. Jogava as batatas lá dentro, ligava lá, a água caindo, e era uma roda, parecia uma lixa, as batatas lixadas, ficava, porque o movimento era grande demais, a comida minha era maravilhosa. Era maravilhosa, eu arrumei uma cozinheira lá, que pelo amor de Deus, ela fazia uma maionese, meu Deus do céu, né? Enfim. Mas eu pensei uma coisa, para atrair mais gente ainda. E eu não recebia ônibus, não. Porque ônibus tem todo tipo de gente, né? Tem pessoas boas, Onde tem ônibus, motorista de caminhão não encosta.
Eu só recebi motorista de caminhão. Ele me pediu, o dono do posto, né? Enfim. Aí o que eu fiz? Eu comprei um carrinho de bebida numa loja aqui de São José do Rio Preto. Eu comprava tudo aqui nessa loja de São José do Rio Preto. Eu não lembro o nome. E mesmo se eu lembrasse, eu não ia citar. Nem sei se existe mais. Aquele carrinho, parecendo aqueles carrinhos de avião que vão servindo bebida, né? A moça vai lá servindo, tá entendendo? Eu comprei um carrinho daqueles. Colocava, o que eu servia? Somente eu comprava garrafa de vinho, um vinho do Rio Grande do Sul, né? Muito gostoso, um vinho suave. Então, eu precisava do menininho para servir, oferecer. O senhor aceita uma taça de vinho? É cortesia da casa. Só uma, né? Porque senão o cara começava a sair de lá carregado. É só uma para também abrir o apetite do cara. Então, enquanto preparava lá a comida. E lá tinha um menino, apelidado de Cabeludo. O cabelo dele encostava aqui quase abaixo, quase perto do bumbum já. Eu falei, vem, ô Cabeludo, vem cá um pouquinho. Quem que é sua mãe? Mora ali. A mãe, acho que tinha 7 ou 8 meninos, uma dificuldade. O marido acho que trabalhava de chapa, carregador de caminhão, trabalhador, ralava para ganhar o pão. Falei, mas você me leva na casa de sua mãe? Levo. Falei, conversei com ela, senhora, eu sou da churrascaria. Não, eu sei quem que é o senhor. O senhor é filho do seu Walter, né? Sou filho do seu Walter. 85, meu pai morreu em 77. 88 anos, né? Ele ainda lembrou. Professor, eu estou montando a churrascaria e preciso de um menino para servir o carrinho assim, assim. Eu vou instruir tudo direitinho. Mas a senhora tem que me dar uma permissão. Por que a senhora deixou esse cabelo desse menino crescer? Não é uma promessa que eu fiz, mas é uma promessa. A promessa que a senhora tem que fazer é para a senhora, deixar o cabelo da senhora chegar lá no chão, não o menininho. Aí eu levantei o cabelo, falei, pode levantar a nuca do cabelo do menino? Ela levantou a nuca do cabelo do menino, assado, cheio de brotoeja, sabe? Porque, imagina, o menino corre o dia inteiro, sua, transpira. A senhora permite eu cortar o cabelo dele? Porque Jesus não gosta disso. As coisas acontecem na vida da gente, normalmente. Ela pensou, o senhor pode me dar um dia para me responder? Posso. No outro dia ela foi lá, falou, não, o senhor pode cortar o cabelo dele. E eu cortei o cabelo curtinho, igual o cabelo de militar mesmo. É um menino lindo, lindo menino. Mandei fazer uma roupa para ele, branquinha, tudo, né? Expliquei para ele, ó, você vai empurrar o carrinho, vai chegar no cliente da mesa. Boa tarde, o senhor aceita uma taça de vinho? É cortesia da casa. Aceito, senhor. E minha churrascaria era assim, pessoal, tinha a gente da cidade, tinha que fazer fila na porta, por causa dos caminhoneiros, para comer meu churrasco. O tempero era eu que fazia, que eu sempre gostei de cozinhar. Aí um dia meu cunhado, o dono do posto, entrou, quem que é esse menino aqui? Você não sabe quem que é, não, olha bem para ele. Mas onde é que você arrumou esse menino? Que ideia maravilhosa é essa de... Tá lotado aqui. Ele queria almoçar lá com a minha irmã e não tinha lugar. Só vocês comeram lá na cozinha. E eles comeram lá na cozinha, porque não tinha lugar. Quem que é esse menino? Você não lembra dele, não? É o Cabeludo. O Cabeludo? Ele botou a mão no Cabeludo? Aquele menininho que passava o cabelo quase chegando no bumbum? É. Eu fui lá, conversei com a mãe dele, expliquei que Jesus não gosta de fazer a pessoa sacrificar o corpo humano, enfim, ela deixou. Era assim minha churrascaria. Então, voltando ao assunto, gente, não precisamos sacrificar o corpo humano para nada. Tudo acontece na nossa vida. Tudo. Tá certo? Não precisa fazer uma caminhada, fazer isso, deixar de comer tantos dias, porque Jesus está olhando por todos nós na terra. Esse era um tema. Agora eu vou contar a história de um conto que eu sou apaixonado
pela obra do Chico Xavier, né? Eu tenho muitos, inclusive muitos livros em 80, na época da churrascaria, livros espíritas. Minha irmã comprou assim uma coleção. Ela chegava, comprava assim de metro, assim, sabe? Os livros de Chico Xavier. E como ela já não era mais espírita, não acreditava mais, acho que ela estava virando já até evangélica, um dia ela ia jogar os livros e vai para onde? Não, eu vou jogar isso fora, eu vou dar para alguém. Não, eu levo. Eu tenho aqui muitos livros. Do Irmão X, eu tenho quase todos eles, foram 9 livros que ele publicou. Eu sou apaixonado pelo que ele escreve, né? Por meio da psicografia de Chico Xavier. Eu vou contar um conto aqui, que eu leio, é o meu livro de cabeceira. O livro chama Contos e Apólogos, né? Tem outros dele, tem contos de além-túmulo, contos dessa vida, de outra vida, enfim, são muitos. São contos pequenos. Não vou demorar muito não, para não ficar longo, eu tenho muita coisa para fazer hoje. Isso, falar do conto do velho Ibrahim Al-Mandeb. Ele não acreditava em nada. Bem, o conto começa assim. O nome do conto chama A Escolha do Senhor. Em uma assembleia no céu, né, no plano espiritual, muitas pessoas que amaram Jesus na terra, padres, rabinos, pastores, todos eles que amaram, que serviram, ajudaram instituições de caridade, que serviram ao próximo, amaram Jesus, foram convidados para irem nessa assembleia, porque por merecimento eles foram direto para o plano feliz, o plano de luz, não foram para o umbral, né? Foram para onde todo mundo que faz o bem vai. Eles foram convidados, então estavam lá presentes padres, vestidos com suas túnicas liriais, as cruzes, os báculos, representando as igrejas, as instituições religiosas às quais eles pertenceram. Era muita gente, era um salão muito grande. E tinha ali 2 anjos, 2 espíritos de luz, anotando o nome de todos eles, um por um. Chegava em um, assinava, a que igreja pertenceu, assim, assim, assim. Essa assembleia aconteceu por quê? A pedido de Jesus, porque ele ia escolher entre um deles uma pessoa para conversar, né? E os 2 anjos chegavam um por um anotando os feitos dele, as igrejas que pertenceram, doações, muito bom, interessante. Chegava no outro. E tinha lá um senhor, um velho, todo sujo, sentado no chão, lá no canto. Assim, ó, com a mão na cabeça, assim, ó. Não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia nem por que ele estava ali. E os anjos ali anotando. E foram começando a se aproximar dele aos poucos. Foram se aproximando, até chegar nele. Eles estranharam aquela presença ali, o cara todo sujo. Mas ele está aqui porque alguma coisa boa ele fez, né? O primeiro anjo perguntou: a que igreja pertenceu na terra? O senhor pertenceu? Falou: eu não pertenci a igreja nenhuma, eu nem religioso eu não sou. Mas como assim? O senhor não acredita em nada? Eu falei: eu nem sei se existe Deus, nem sei se existe Jesus, eu não sei. Mas não pode ser assim. Eu falei: mas por que assim? Eu falei: olha, porque eu trabalho da areia, no deserto das Arábias, não me deu tempo de pensar que existia seres, outros mundos, um Jesus, um Deus, porque a minha vida toda foi ajudar os cameleiros, né?
as caravanas, servir, ajudar as criancinhas que chegavam lá doentes, com as tempestades de areia. Ele socorria